Vamos lá, Reinaldo Azevedo. Julgamento é um golpe na utopia autoritária brasileira que quer sobreviver. Vamos lá para a gente poder seguir, queridos. Já escrevi algumas vezes que o adjetivo histórico costuma ser mal baratado por aí, sendo tomado como sinônimo de inédito. Julgamento na vigência da democracia, de réus que tramaram um golpe de Estado é inédito, histórico, porque marca um tempo, período, uma era, uma escolha política e civilizacional, apelando à expressão popularizada pelo presidente Lula. Nunca antes na história deste país. Os golpistas tiveram de se haver com seus feitos, arcando com as consequências dos seus atos, e é isso que vai acontecer agora. Já recomendei aqui que leiam um excelente livro, A Utopia Autoritária Brasileira, do historiador Carlos Fico, que tem como subtítulo Como os Militares Ameaçam a Democracia Brasileira desde o nascimento da República até hoje. E isso sempre se deu à sombra da impunidade, mas alimenta-se em certos círculos da fantasia de que golpes e tentativas não foram violentos e de que o Brasil teria, na expressão de certo autor, uma história incruenta, isto é, sem sangue, como se a violência institucional devesse permanecer impune. E aí escreve Fico na página 368. Entretanto, descrevi uma série de episódios em que houve conflito armado, nas fracassadas tentativas de golpe de 1904, 1922, 1924, na vitoriosa mobilização de 1930 e nas duas mal-sucedidas contra a JK em 56 e 1959. Além disso, embora não tenha havido confronto, houve movimentação de tropas na proclamação da República, nas deposições de Vargas, durante os golpes de Lott, no pronunciamento de 1961 e no golpe de 1964. A geração militar dos tenentes interveio na política sob a justificativa de lutar pelo propósito de regeneração dos costumes políticos, de acordo com o brigadeiro Eduardo Gomes. Seu companheiro general Juarez Távora também assumia para si essa missão salvadora. Essa obra de salvação nacional tem que ser realizada pela nossa geração. Contudo, essa justificativa era tão inconsistente que Távora, anos depois, decidiu não mais participar das conjurações para tentar corrigir, por meio de intervenções extralegais. Os erros ou omissões dos nossos governantes, ele fez a promessa de não mais recorrer à força quando soube do suicídio de Vargas, mas descumpriu ao apoiar o golpe de 64. Ao longo da ditadura militar, essa perspectiva salvacionista deu lugar a motivações mais concretas, referidas ao simples usufruto do poder, boquinhas sinecuras, prebentas, cuja defesa também está por trás das tentativas mais recentes de intervenção militar. Hoje em dia, a manutenção dos privilégios de sua previdência especial preocupa mais os militares do que quaisquer motivações doutrinárias ou ideológicas. E não existe, pois, aí diz o Reinaldo, né, golpe ou articulação em favor dele que não seja necessariamente violentos. Os golpistas sempre sustentaram a falácia de que apelou à força para impedir o mal maior, o banho de sangue. Ou, por outra, batem o porrete na mesa e ainda esperam que sejamos gratos por sua benevolência e supostamente salvadora. Tô vendo aqui um chat aqui, ó. Tem uma sobrinha doidamente bolsonarista, primeira mensagem no meu zap, justiça desumana, só falo com ela porque tenho uma obrigação de resgatá-la. Vamos resgatar sua sobrinha, viu, Aida? Obrigado aí pelo seu apoio. Gente, mandem superchats, mandem pix, virem membros aqui do nosso canal. A gente precisa do financiamento de vocês para fazer esse trabalho de ofensiva contra os fascistas, tá, gente? O julgamento que começa hoje vem justamente para mudar essa escrita, dando concretude à Constituição de 1988. A história do Brasil não foi um domingo ensolarado nesses 37 anos. Tivemos 2 impeachments, 3 ex-presidentes presos, julgamentos ruidosos no Supremo. Independentemente da justeza ou não de cada ocorrência, e há muitas aberrações, a começar pela condenação de Lula sem provas, tivemos por muito tempo a certeza de que a democracia suportava os testes a que era submetida, mesmo os maus testes. Mas passamos pela conjunção dos eventos tenebrosos que desarranjaram o ecossistema da política, levando o país à beira do golpe. A Lava Jato promoveu a depredação das instituições e uma personagem do mau folclore da vida pública brasileira, Jair Bolsonaro, fez-se a voz da candidatura antissistema, conjurando todos os reacionarismos e ódios, dos adormecidos aos despertos, contra os valores mais comezinhos da democracia. Já havia sementes do golpismo em seus 2 discursos de posse, o oficial e do parlatório, pronunciados no dia 1º de janeiro de 2019, e ele não parou mais. Acabou arrastando na sua aventura militares da ativa e da reserva, que também serão julgados, e, como esperado, apareceu de novo a questão da história incruenta. Flagrados, os golpistas indagaram:
Onde estão as armas? Onde estão os tanques? Como se não houvesse provas de sobra de uma urdida golpista. Se forem incompetentes e não obtiveram êxito, bem, isso já é uma outra história. Logo mais, a partir das 9, o Brasil renova o seu pacto com a democracia e os que falam em indulto ou anistia, a exemplo do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que ambiciona o lugar de Bolsonaro na extrema-direita, querem um país atado àquela que era sua pior tradição, garantia da impunidade aos golpistas. A isso os mercados chamam de modernidade, a modernidade das catacumbas, da morte, né? Muito bom o texto aí. Então a gente vai seguindo aqui a modernidade das catacumbas, do túmulo. Concluo, chegamos a esse dia em razão da firmeza do Supremo Tribunal Federal na defesa da democracia e das instituições e, por óbvio, o ministro merece ser saudado por todos aqueles que repudiam a ditadura dos fascistados, Alexandre de Moraes. A conversa de que o tribunal recorreu a práticas excepcionais para punir o golpismo e garantir a democracia é uma falácia. O tribunal fez-se o pilar inabalável da ordem democrática, mas rigorosamente dentro dos marcos legais. Foi o mais duro teste desde a redemocratização e os fascistoides perderam. Compartilhem a live, gente. Vamos lá, turma. Vamos lá, todo mundo animado aqui, seguindo, fazendo a nossa live, meus queridos e queridas. No site da Folha Democrata, trama golpista. STF inicia julgamento de Bolsonaro e mais 7 aliados. Primeira turma vai decidir se réus devem ser condenados ou absolvidos. A sessão desta terça começa às 9 da manhã. Vamos lá, queridos e queridas. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal inicia nesta terça, às 9, o julgamento que pode condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 aliados pela trama golpista para tentar reverter o resultado das eleições de 2022. O grupo faz parte do núcleo crucial da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Foram destinadas 8 sessões para análise do caso, marcadas para os dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro, 5 dias. A expectativa é que o primeiro dia de julgamento seja deixado às manifestações das defesas e do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que fará a acusação. A votação que vai condenar ou absolver os réus deve começar somente nas próximas sessões. As penas podem passar de 30 anos de prisão. Quem que são os réus? Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa e candidato a vice de Bolsonaro na chapa de 2022, e Mauro César Barbosa Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Os crimes. Os réus respondem no Supremo pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deteriorização do patrimônio tombado. A exceção é o caso do ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, que atualmente é deputado federal. Ele foi beneficiado com a suspensão de parte das acusações e responde somente a 3 dos 5 crimes. A possibilidade de suspensão está prevista na Constituição. A suspensão vale para os crimes de dano qualificado e pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deteriorização do patrimônio tombado relacionados aos atos golpistas de 8 de janeiro. Ramagem continua respondendo pelos crimes de golpe de Estado, organização criminosa, armada e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. A primeira sessão. A sessão de hoje será aberta pelo presidente da primeira turma, ministro Cristiano Zanin. Em seguida, o ministro chamará para o processo para o julgamento e dará a palavra a Alexandre de Moraes, relator do caso, que fará a leitura do relatório. O documento contém o resumo de todas as etapas percorridas no processo, desde as investigações até a apresentação das alegações finais, última fase antes do julgamento. Após a leitura do relatório, Zanin passará a palavra para a acusação e as defesas dos réus. O Procurador-Geral da República será responsável pela acusação. Paulo Gonet terá a palavra pelo prazo de até 2 horas para defender a condenação dos réus. Após a sustentação da PGR, os advogados dos réus serão convidados a subir à tribuna para sustentações orais em favor dos seus clientes. Eles terão prazo de até 1 hora para suas considerações. O julgamento será interrompido para almoço por volta do meio-dia. À tarde, a sessão será retomada por volta das 14. Além de Moraes, relator do caso, fazem parte da primeira turma os ministros Flávio Dino, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Cristiano Zanin Martins.
Votos. Nas próximas sessões, o primeiro a votar será Alexandre de Moraes. Em sua manifestação, o ministro vai analisar as questões preliminares suscitadas pelas defesas de Bolsonaro e dos demais acusados, como pedidos de nulidade da delação premiada de Cid, ex-ajudante de ordens de um dos réus, alegações de cerceamento de defesa, pedidos para retirar o caso do STF, além de solicitações de absolvição. Moraes poderá solicitar que a turma delibere imediatamente sobre questões preliminares ou deixar a análise desses quesitos para a votação conjunta com o mérito. Após a abordagem das questões preliminares, Moraes se pronunciará sobre o mérito do processo, ou seja, se condena ou se absolve os acusados e qual tempo de cumprimento de pena. A condenação ou absolvição ocorrerá com o voto da maioria de 3 dos 5 ministros da turma. Acusações pesam contra os acusados a suposta participação na elaboração do plano Punhal Verde e Amarelo, com planejamento voltado ao sequestro ou homicídio do ministro Alexandre de Moraes, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin. Também consta na denúncia da PGR a produção da chamada Minuta do Golpe, documento que seria de conhecimento de Jair Messias Bolsonaro e serviria para a decretação de medidas de Estado de defesa e de sítio no país para tentar reverter os resultados das eleições de 2022 e impedir a posse do presidente Lula. A denúncia também cita o suposto envolvimento dos acusados com os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.